Em dezembro de 2013, a minha vida, para mim, estava aparentemente normal. Tudo acontecendo conforme o que eu havia planejado. E eu trabalhava, como eu ainda trabalho aqui na igreja, em tempo integral. Mas, na época, eu trabalhava com uma empresa, uma construtora, na equipe de RH, de licitações, e na equipe de RH de uma empresa de eventos. Então, eram 3 trabalhos, muita coisa, muita correria, não tinha tempo para quase nada. E, em dezembro de 2013, estávamos aqui comemorando a virada do ano. E eu tinha percebido já que havia aparecido alguns roxos na minha perna. E eu não sabia o que eram aqueles roxos, mas não dei muita importância. Pensei, devo estar corrida demais, bato aqui, bato ali, e não estou percebendo nem onde estou batendo meu corpo, né? E uma amiga que é médica, eu perguntei para ela ao final do evento, amiga, eu estou com muito roxo na perna. Aí mostrei para ela um que estava bem próximo ao joelho. Falei, será que está acontecendo alguma coisa? Porque eu não consigo lembrar onde que eu estou batendo minha perna, não. Aí ela falou, Eisa, fez várias perguntas. Você está tendo sudorese? Você está sentindo fraqueza? Você está tendo insônia? Aí eu falei que fraqueza não. Na verdade, assim, eu não sei se eu estava sentindo ou não, porque eu estava tão acostumada com uma vida frenética que eu nem parava muito para me perceber. Mas eu senti insônia e eu sou friorenta, normalmente, sempre com a cobertinha ali. Pode esfriar um pouquinho, que eu estou usando coberta. E eu estava acordando com o travesseiro todo molhado. Então, ela naquele dia, ela diagnosticou, mas ela não me falou nada. Ela só falou o seguinte, você vai amanhã em um pronto-socorro, porque era um domingo, e você vai fazer uns exames. Eu relutei a fazer esses exames no primeiro momento, ela insistiu e falou, você não vai ficar sem fazer os exames. Quando foi no dia seguinte, o mínimo que um ser humano tem que ter no organismo são 150 mil plaquetas. A plaqueta, ela é responsável por coagular o sangue. E no dia seguinte, eu estava com 25 mil plaquetas. O plantonista já assustou, já falou, alguma coisa está acontecendo de errado. Falei, o que pode ser? Pode ser púrpura, pode ser leucemia. Aí eu fiquei assim, você precisa de um hematologista urgente. Aí eu falei, como que eu vou conseguir um hematologista num domingo? Falou, não, se você conseguir até amanhã, é urgente. Conseguimos, fui na hematologista. No dia seguinte, eu estava com 4 mil plaquetas. Quando eu cheguei lá, a médica falou assim, olha, eu não sei explicar como que você, com 4 mil plaquetas, não chegou aqui sangrando pelo nariz, pelo ouvido. Eu não consigo compreender. Esse exame não condiz nem muito com a vida humana. No mínimo 150 mil, você está com 4 mil. Mas ainda não, né? 4 mil, alguma coisa errada está acontecendo, mas não sabia o quê. Fizeram os exames, aí recebi o diagnóstico de leucemia. Leucemia aguda, um tipo que ela aparece rápido e mata rápido. Aí, o início do tratamento, ela falando com meu irmão e com meu esposo, a gente vai começar a quimioterapia da Eisa. A Eisa precisa de 80 doadores de hoje para amanhã. E a gente não pode garantir nada do tratamento dela. A gente vai tentar mantê-la viva pelos próximos 30 dias. E assim comecei o tratamento. Quando eu recebi esse diagnóstico, ao mesmo tempo, eu recebi uma palavra de Deus. Eu ouvi Deus falar para mim o seguinte, essa doença não é para a morte. Essa doença é para a vida. E essa doença é para a cura. E essa cura ela não é só física. Ela é emocional, ela é espiritual. E não é só sua. Ela é sua e de muitas pessoas que estão ao seu redor. E tudo que você for necessário para que você finalize esse tratamento, que você passe por essa situação que não vai ser fácil, eu vou te fornecer. E assim foi. Comecei o tratamento.
Depois que eu recebi essa palavra, parece até assim, que é força de expressão, mas não é. Eu descansei em Deus. Falei, Deus, se é isso, se aprove ao Senhor me manter viva, mas eu vou ter que passar por um processo doloroso, e o Senhor está falando que vai me sustentar quando eu estiver no meu limite, eis-me aqui. Então, faz o que o Senhor tiver que fazer. E eu comecei a receber muitos aprendizados ao longo desse tratamento. Um dos primeiros aprendizados foi esse, eu me submeti. Eu entendi que não adiantava fazer nada, não tinha para onde correr. Eu precisava seguir um protocolo, precisava receber quimioterapia, eu precisava ter um monte de coisa que na minha vida não caberia. Eu nem teria tempo para nada daquilo. Eu precisei me submeter e entender que todas as coisas que eu achava que estavam nas minhas mãos, na força do meu braço, eram do Senhor. Ele ia cuidar de todas elas. Não foi fácil. Quem me conhece sabe que eu sou muito perfeccionista, muito detalhista, muito ansiosa. Mas eu me submeti. Falei, Deus, eis-me aqui, então me ajuda mesmo a passar por tudo. E me submetendo, eu descansei. Eu consegui descansar e entender que Deus estava no barco comigo. Outro aprendizado foi que eu comecei a perceber o que naquela correria de vida eu não percebia. Milagres diários. Todos nós aqui vivemos milagres diários. Todos nós. Nós respiramos, nós andamos, tantas coisas que acontecem, né, gente, que a gente, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não consegue perceber, não consegue agradecer, não consegue realmente perceber o que está acontecendo com a gente. E um exemplo desse milagre diário foi que, com o início da quimioterapia, eu comecei a ter muitas mucosites, muitas feridas na garganta, na boca, na língua. E doía, me incomodava, mas teve uma noite em especial que eu acordei chorando, acordei meu esposo e falei, eu não estou suportando. Eu não estou conseguindo engolir a saliva, está doendo muito, está parecendo ter um monte de agulha na minha garganta. E eu não consigo engolir. Como que eu vou fazer para tomar os 19 comprimidos que eu tenho que tomar amanhã? O líquido, o alimento que eu preciso comer para suportar esse tanto de comprimido? Como que eu vou fazer? Aí nós oramos, clamamos a Deus, lembramos da promessa de que Ele não permitiria nada além do que eu conseguiria suportar. De que Ele, quando eu chegasse no meu limite, Ele me livraria daquilo. A gente orou crendo. No dia seguinte, tinham mucosites. Mas eu consegui engolir os 19 comprimidos, eu consegui me alimentar, tomar minha sopinha, tomar meu suco. Eu consegui. Eu fui percebendo o respirar. Eu fiquei no oxigênio durante um tempo. Então, eu pude agradecer. Quando eu acordava, que eu respirava, falava, Deus, fôlego de vida. Eu posso respirar. Como é difícil ficar sem respirar, e eu não sabia. Coisas assim, de não conseguir ir ao banheiro. E eu ter aquela dificuldade, depois falar, Deus, como é bom. Coisas tão assim, que às vezes a gente não importa, né? Acha que é tão banal. E a gente consegue perceber coisas bem pequenas ao nossa visão humana. Essa de me submeter, eu precisei me submeter também às limitações que eu ia passar. Eu fiquei 7 meses em isolamento, porque eu fiquei com a imunidade zerada, e eu não podia ter contato com as pessoas, eu não podia pegar uma gripe, porque viraria uma pneumonia, eu não morreria da leucemia, eu morreria da pneumonia. Foi muito difícil, porque eu sou do povo. Eu gosto de muita gente, eu gosto de estar sempre em contato com as pessoas, eu precisei ficar em isolamento. E nesse tempo, em isolamento, eu não me senti só. Eu não me senti só em momento algum. Eu sentia sempre que tinha um corpo de Cristo vivo ali comigo. Teve até uma experiência no hospital que eu quis olhar na janela para ver quem estava ali, porque a impressão que eu tinha é que tinha uma corrente de oração ali embaixo, tinha gente ali, de mãos dadas, orando por mim. Eu pensava, tem gente aqui. Eu levantei, fui lá na janela,
porque eu sentia tanta presença das pessoas na minha vida, com orações, com mensagens, ligações quando eu podia atender, presentes que chegavam no hospital. E milagres diários também, eu posso falar de outro, que foi quando a médica falou, Eisa, quando viu que passou esses 30 dias, eu permaneci viva, ela falou assim, no mínimo 60 dias. Não tinha nem passado os 30 dias, desculpa. Eu estava perto de completar os 30 dias. E aí ela falou assim, eu não posso te manter aqui no hospital. No mínimo 60 dias você teria que ficar. Foi o que eu te falei. Mas eu não posso te manter, porque o risco de infecção aqui é grande. E eu tenho que te levar para casa. Agora é o seguinte, os mesmos cuidados do hospital você vai ter que ter em casa. Trocar roupa de cama 3 vezes na semana, lavar banheiro todos os dias. Vai precisar de alguém para te ajudar com isso. E muitas coisas. O corpo de Cristo vivo, eu pude desfrutar através de recursos financeiros. Porque eu e minha esposa, a gente podia pagar uma ajudante uma vez por semana. E eu precisei de uma pessoa para ficar todos os dias, fazer o alimento do dia, não podia comer alimento do dia seguinte. Então, contratamos uma pessoa. Medicações, muitos medicamentos eu consegui. Então, assim, muitas coisas, muitas formas de amor, de repartir, de me amar. Outra coisa que eu aprendi foi a viver um dia de cada vez. Esse foi um aprendizado para uma pessoa ansiosa, como eu quero declarar que eu fui, porque a gente continua aprendendo, graças a Deus por isso, que a gente não fica estagnado. Eu aprendi a viver um dia de cada vez, a entender que não era na força do meu braço mesmo, que as coisas iriam acontecer tudo a seu tempo, ao seu modo, porque é assim que Deus fala e declara para nós. E que eu deveria descansar. Eu aprendi mais a delegar as coisas, a entender que eu tenho pessoas ao meu lado e que eu tenho que depender dessas pessoas também, a repartir, a dar oportunidade da pessoa que está do meu lado fazer também. A minha fé foi muito, muito fortalecida. Não tem como ser diferente. Muito, muito fortalecida. De entender que eu não deveria fazer como Pedro fez. Quando Jesus ele estava andando sobre o mar, e Pedro perguntou, és tu, Senhor? Se for, que eu ande sobre o mar também. Ele fez prova, né? E ele começou a andar sobre o mar, e aí quando ele viu, mas eu estou em cima do mar, ele foi olhar para as circunstâncias, que loucura é essa que eu estou vivendo aqui? Ele começou a afundar. Então Deus começou a falar no meu coração a respeito disso. Se você for olhar as circunstâncias, a tudo que você está vivendo, que o seu organismo está recebendo, medicamentos que precisam, que vão ser ótimos para o tratamento, mas que a quimioterapia ela mata tanto célula ruim quanto célula boa. Se você for olhar para essas circunstâncias, você não vai prosseguir para aquilo que eu já te prometi, que eu já falei que eu iria fazer. Então, a minha fé foi muito fortalecida. Relacionamentos foram transformados para a honra e glória do Senhor. Relacionamentos familiares, relacionamentos com parentes, não só meu, mas entre eles e Deus. Muita transformação, amigos, muitas pessoas, aí eu fui entendendo, Deus, o Senhor falou. Que essa cura não era só minha, ela não era só física, ela era emocional, ela era espiritual, ela não era só minha. Fui percebendo tudo isso e fui louvando a Deus e fui me sendo fortalecida por isso. Reafirmação de propósitos. Porque eu conheci a Deus aos 9 anos de idade. Na época, meus pais, eles não frequentavam, não participavam da igreja comigo. Eles até entenderam em alguns momentos que eu estava afrontando eles com a religião que eu tinha escolhido para mim. E desde os 9 anos eu entendi por que Deus me chamou, o amor que eu tinha recebido dele, que esse amor era para ser propagado, que tudo aquilo que eu estava recebendo de novo no meu coração era para repartir, era para realmente passar para as pessoas.
Eu sempre entendi isso. Mas depois de uma experiência de quase morte, e de que você vê assim, Deus, eu não sou melhor do que ninguém. E o Senhor me quis manter aqui. O Senhor tem propósitos. Se os propósitos já existiam, agora eles estão muito mais reafirmados. Muito mais. É para gastar meus dias, é para gastar meu tempo com pessoas, com gente. Foi muito bem estabelecido. E durante o tratamento, eu precisei me submeter mesmo, entender, ter equilíbrio, limite para todas as coisas. Mas as pessoas queriam sempre que eu me poupasse. Nós queremos nos poupar, na verdade, a gente sempre quer se poupar, né? E eles, com cuidado, com amor, eles falavam, mas Eisa, você está em tratamento. Tudo bem, já tinha passado aquela fase crítica, eu já podia sair, já podia ver gente. Você está em tratamento, você não pode fazer isso. Ah, mas você vai lá para o Ministério Infantil, fazer o trabalho com as crianças. Não, mas não é melhor você esperar terminar o tratamento? Eu falava, gente, mas eu estou bem. O dia que eu não estiver bem, eu não vou. Eu já entendi esse equilíbrio que eu tenho que ter. Mas o dia que eu estou bem, eu quero repartir. Eu não quero reter nada daquilo que Deus tem me dado de força física, força espiritual e força emocional. Eu quero repartir. E o Senhor me honrou muito com isso, porque isso foi cura na minha vida. Muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico como esse, elas querem viver a doença. Ah, mas eu estou doente, eu tenho que ficar no meu quarto, tenho que quietar, eu não posso fazer nada, eu não posso encontrar fulana. E querem se resguardar. E eu não entendo como caminho. Entendo que o caminho é estar com pessoas, é estar tentando viver, né, aquilo que você consegue viver. E eu tenho muito a agradecer, gente, a todos que me acompanharam. Foram muitas doações recebidas de sangue. Do primeiro para o segundo dia, eu precisei de 80 doadores. E eu tive muito mais nesse primeiro dia. É algo assim que até hoje, onde eu fiz o tratamento lá no Hemolabor, eles falam, Eisa, você é famosa aqui, porque nunca teve aqui no Hemolabor tanta doação. Do meu esposo e minha cunhada fazerem um caderninho de lista de espera, porque eu ia precisar de muito sangue. Falo que eu virei uma vampirinha. Recebi muita bolsa de sangue, de plaqueta. E fiquei na lista de espera e muita gente doando depois. Nunca aconteceu da forma como foi. Isso também, o corpo de Cristo vivo, atuando, parando do tempo que eu sei que é difícil doar sangue, plaqueta é demorado. E foram ali. E eu quero muito agradecer a doações, a orações, a cuidados. E queria pedir, não sei se seria pedir, mas estimular vocês, todos vocês que estão aqui, que muitos que estavam vivendo o processo comigo falavam assim, muitos que eu não via há muito tempo, parentes que estavam distantes, amigos, né, que eu não tinha muito contato, até mesmo os próximos. Eisa, eu não consigo parar de pensar e orar por você. Muitas mensagens com esse conteúdo. Não consigo parar e pensar. Quando eu lembro que a Eisa está com leucemia, eu oro, eu choro, eu estou o tempo todo clamando por você. Então, eu queria estimular vocês que, da mesma forma que essas pessoas, que muitos que estão aqui fizeram isso por mim, que vocês façam isso por vocês, pelas suas famílias, pelas pessoas que estão ao seu redor. Não só de orar, não só, mas do tempo, do recurso que você tem, e clamar a Deus para que Ele dê direção. Ele quer ouvir isso da gente. Que a gente peça direção, que a gente peça a Ele orientação, desde a compra de um carro, a uma decisão que você tem que fazer de profissão, a um acordo que você tem que fazer com seu cônjuge. Que você clame a Deus, que você busque de Deus, não consiga parar de pensar em Deus para buscar orientações e tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? É que eu esqueci uma parte. A quimioterapia acabou, é uma etapa cumprida. Glória a Deus por essa etapa cumprida. Mas virão outras. Graças a Deus que nossa vida ela é cíclica, né? São de fases, de etapas. E
A maternidade está no nosso coração, maternidade está no nosso coração. Quando eu adoeci, antes de adoecer, na verdade, nós estávamos tentando engravidar. E eu não desisti da maternidade, de forma alguma, porque Deus já me fez mãe de muitos filhos. Graças a Deus, muitos dos seus filhos são meus filhos também. Você pode não saber disso, fica sabendo agora. São meus filhos também porque eu oro, porque eu amo, porque eu preocupo com eles, eu preocupo com se eles estão crescendo e amando e conhecendo a Jesus. E pela quimioterapia, eu entrei na menopausa precoce. Então, pela medicina, eu não estou ovulando. Mas isso não me impede de ser mãe. Vocês concordam? Então, nós entramos no processo de adoção, está tudo ok, tudo que a gente precisava fazer, se submeter à questão de documentos, né, burocrático, está tudo ok. Estamos esperando pela nossa Lara, ela já tem nome há muito tempo, na época do nosso namoro ela já tem. Estamos esperando por ela, então é mais uma etapa. E também, quem sabe, né, gerar no ventre também. Nada é impossível para o nosso Deus. Para quem tinha provavelmente 30 dias de vida, estou aqui, esse é o nosso Deus. Então, mãe de qualquer forma seremos, mãe e pai, né? Amém?